A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dízimos, um assunto bem polêmico, onde muitas pessoas fazem confusão e não sabem de fato para que servem os dízimos. Então nós vemos neste verso que os dízimos servem para manter a casa de Deus, ou seja, para manter a igreja. Olhando também, quando Jesus ele dá ordem aos seus discípulos e diz, ide pregar o evangelho, não leve 2 sandálias, não leve 2 túnicas, vocês vão se hospedar na casa das pessoas, vocês vão comer o que o povo der, né? Vocês vão se vestir, vocês vão calçar o que o povo der. Então nós vemos também que os dízimos também são para manter os líderes, para manter os pastores, os discípulos de Cristo, que vão ali levar a palavra de Deus, que vão levar os ensinamentos, que têm a unção, que foram capacitados por Deus, tem ali a unção e o poder de Deus para que eles possam libertar, para que eles possam curá-los através do nome de Cristo. Então nós vemos também neste verso que os dízimos também são para sustentar os pastores e os líderes, porque a palavra de Deus diz que o obreiro é digno do seu salário. E esta palavra digno, para quem não sabe, significa direito. Então não é um favor, é um direito do discípulo, não é um favor de uma pessoa. Se o discípulo está sendo sustentado pela obra, não é porque o povo está fazendo um favor. É um direito do discípulo ser sustentado através da obra, com exceção de Paulo, do apóstolo Paulo, que ele mesmo não quis ser sustentado pela obra, pelo grande pecado que ele teve de perseguir a igreja, de matar muitos profetas e servos de Deus. Então ele tinha aquilo dentro dele, ele dizia que ele não era digno de ser chamado nem de apóstolo. Então ele também não queria ser sustentado pela obra, mas ele mesmo diz que o obreiro é digno do seu salário, que de fato os obreiros eles devem ser sustentados sim pela obra, porque foi uma ordenança de Deus. Então nós já vemos que os dízimos servem para manter a casa de Deus, a igreja, e serve também para sustentar os pastores, os líderes. Então nós vemos, analisando a palavra de Deus, quando Deus diz que nós temos que ajudar os necessitados, nós também temos que pegar o dízimo para ajudar os necessitados. E aí nós vemos até na igreja primitiva, quando Paulo pedia ali ofertas, pedia dinheiro ali para que viesse ajudar os necessitados, que eram crentes que faziam parte da igreja e estava precisando ali de uma ajuda. Então nós vemos que tem 3 obrigações para fazer com o dízimo, que é manter a igreja, que é sustentar os líderes, os pastores e ajudar os necessitados da igreja ou até de outras igrejas, necessitados crentes. É o que Deus, ele disse que nós devemos fazer com os dízimos, como está dizendo aqui na palavra de Deus. E aí, para quem acha que os dízimos é só naquele tempo do Antigo Testamento, que na igreja primitiva não precisa de dízimos, mas nós vemos na palavra de Deus que Jesus, ele falou que poderia sim continuar dando dízimo, contanto que viesse prevalecer a fé, o amor, a bondade, para que viesse exercer a fé com excelência, com o financeiro e também com o amor. Foi isso que Cristo disse. Então, nós vemos que na igreja primitiva fala-se de ofertas, e as ofertas eram maiores do que o dízimo. Nos dias de hoje, com a avareza, muitas pessoas não querem dar ofertas grandes, né? Muitas, não são todas, claro, existem exceções. Então, as igrejas preferiam continuar mantendo os dízimos, porque os dízimos são apenas 10%, e as ofertas são maiores do que os dízimos na Bíblia. Então, nós temos que saber qual é a prioridade. O que vem primeiro? O que nós vamos fazer primeiro com os dízimos? Sabendo que os dízimos são para 3 coisas: manter a igreja, sustentar os líderes, pastores e ajudar os crentes necessitados. Mas o que vem primeiro? O que vem em primeiro lugar? E nós vamos aprender de acordo com o que a palavra nos ensina. Porque, por causa dessa dúvida grande sobre qual é a prioridade, o que vem primeiro, é que muitas pessoas metem os pés pelas mãos, não sabem o que vem primeiro. Aí umas pessoas dizem que pastor não precisam do dízimo, outras pessoas dizem que ninguém precisa de igreja, aí outras pessoas dizem, tem só que ajudar as pessoas financeiramente, fazer caridade, não precisa de igreja, não precisa de pastor, e aí não sabem a prioridade. Então nós vamos aprender aqui. Fique até o final do vídeo para que você venha aprender sobre este assunto. Então, para a gente entender, eu vou trazer aqui um exemplo. Se construirmos uma igreja, levantar as paredes, colocar o piso e colocar o teto, colocar o telhado, e se não tiver nenhum pastor capacitado, cheio de dons e talentos, cheio de unção, cheio de poder de Deus, vai haver libertação naquele lugar? Vai haver cura naquele lugar? Vai haver ensinamento da palavra naquele lugar? Se não tiver pastores ali, só vai restar as paredes,
só vai restar o telhado e vai ser um lugar como outro qualquer. E nós vemos, né, quando alguém aluga um comércio e faz uma igreja ali, e de repente entrega o ponto e sai, aquele ponto, aquele comércio, aquele prédio, aquela edificação, continua sendo só paredes, porque não vai ter unção, não vai ter poder de Deus, porque não tem ali pessoas capacitadas, líderes espirituais, para que possa haver cura, para que possa haver libertação, para que possa haver o ensinamento da palavra e adoração a Deus. E uma oração, como a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se não tiver pastores, vai ser apenas paredes. Daí nós vemos a prioridade. Quando Jesus ele diz que os obreiros dignos do seu salário, vão sobreviver e ser sustentados pela obra, nós vemos que a prioridade é sustentar os pastores, os profetas, chamados, escolhidos, capacitados por Deus. Né? Eles devem ser sustentados primeiro, eles devem estar bem, eles devem estar alimentados, eles devem ter moradia, eles devem ter o que comer, ter o que vestir, ter o que calçar, para que eles possam estar ali pregando, se doando, indo fazer orações na casa das pessoas, sabendo que a grande batalha espiritual, para quem faz parte de libertação espiritual, sabe que precisa estar bem, precisa estar forte, precisa estar com a mente bem, precisa estar com o psicológico bem, e por isso precisa ser sustentado pela obra. Então nós vemos que primeiro estes dízimos, ele deve manter o pastor, ele deve sustentar o pastor. Esta é a prioridade. O pastor estando alimentado, aí sim, ou ele vai fazer cultos na casa dele, ou ele vai fazer cultos em uma igreja, e ali vai precisar manter a igreja, porque já está fazendo cultos ali, então vai precisar manter a igreja, vai precisar de energia, vai precisar do sustento para aquela igreja, mantimento para aquela igreja. E aí, em segundo lugar, vem manter a igreja. Em primeiro lugar, manter os pastores. Em segundo lugar, manter a igreja. Porque uma igreja, uma edificação sem os pastores não serve de nada, é só as paredes. Então, primeiro precisa o pastor estar suprido, estar bem, estar ali financeiramente bem, para que possa estar firme ali fazendo a obra. Em segundo lugar, manter a igreja. E em terceiro lugar, fazer as doações para os necessitados da igreja, ou seja, necessitados crentes, seja daquela igreja ou de outra igreja, assim como fazia o apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Nós já temos um versículo que mostra que os dízimos servem para manter a igreja, que é em Malaquias 3:10. Nós já temos um versículo que mostra que os dízimos também mantêm os pastores, porque assim Deus determinou que o obreiro é digno do seu salário. Então, nós já temos versículo que fala que os dízimos também é para ajudar os necessitados crentes e também ofertas ajudar os necessitados crentes. Outro verso também que nos mostra é em Atos, o capítulo 3, o verso 6, quando Pedro ele vem curar um paralítico e ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí Pedro cura aquele paralítico. Nós vemos que há uma troca, né? Os servos de Deus, os pastores, ele vem com o espiritual e as pessoas retribuem aquele espiritual, sustentando os pastores, as pessoas se doando, as pessoas mantendo a igreja, mantendo os pastores. Então há uma troca ali daquelas bênçãos espirituais que nós sabemos que dinheiro nenhum pode comprar. Então Deus ordena apenas que o obreiro seja digno do seu salário, que as pessoas venham de fato ajudar financeiramente os obreiros, os pastores e manter a igreja e cuidar também dos necessitados. Então, em segundo lugar, manter o templo, porque nós vemos que aqui em Mateus, o capítulo 26 e o verso 11, nos mostra que uma mulher unge Jesus, derrama ali um perfume caríssimo em Jesus, e aí os discípulos reclamam ali, murmuram e diz que desperdício, poderia pegar esse perfume e vender e distribuir para os pobres. E aí Jesus não gostou daquela atitude dos discípulos e disse que a mulher fez certo, porque os pobres estariam com os discípulos, estariam com o povo em todo o tempo, mas Cristo não estaria. Cristo estaria por um pouco de tempo. Então a obra de Deus vai ficar aqui por um pouco de tempo, não vai ficar para sempre. O Espírito Santo de Deus não vai ficar para sempre. Vai haver o tempo da grande tribulação, vai haver o tempo do anticristo, onde o Espírito Santo de Deus vai ser tirado. E a palavra de Deus também vai ser tirada quando a palavra for pregada para todo o povo e nação. Então, Cristo, ele nos diz aqui que primeiro é a obra de Deus, é mais importante do que ajudar os pobres. A obra de Deus é mais importante. Então, nós vemos que primeiro é manter os pastores bem, sustentar os pastores para que eles possam estar à frente de uma obra, porque uma obra sem pastores
uma igreja sem pastores é só paredes. Depois, manter a igreja, manter a obra, porque é mais importante do que os pobres. E em terceiro lugar, ajudar os necessitados. Por que ajudar os necessitados em terceiro lugar? Porque nós devemos amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a obra de Deus está acima do próximo. Então, é o que Deus nos ensina através desta palavra. Primeiro, mantemos os pastores, porque uma edificação sem pastor é só uma edificação, é só paredes. Segundo, mantemos a igreja, porque já tem os pastores ali, então precisamos manter a igreja, já está tendo cultos. Terceiro, cuidar daqueles que são necessitados, porque primeiro devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então a obra é mais importante do que o próximo. É o que Deus nos ensina através desta palavra, amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não concorda, eu só lamento, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, amém?